o verso de número 14. Abra a Bíblia comigo aí. 1 Samuel, quero louvar a Deus por quem vai assistir aí na internet, no YouTube. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, verso de número 14. Quem achou, diga amém. Diz assim, irmão, ó: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Irmão, olha só que interessante, segura aí. A Bíblia está dizendo assim: Samuel, ele vai até o Saul e ele dá uma mensagem para o Saul. Ele fala: Saul, ó, seu reino acabou e Deus já escolheu um homem segundo o coração dele. Quem é esse homem? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Esse é o segundo texto. Atos, capítulo 13, verso de número 22. Paulo vai nos dar as informações agora. Atos capítulo 13, verso 22, amém? Amém. Olha o que diz: e quando este foi retirado, Paulo está contando uma história, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Então Samuel, ele vem e ele vai até Saul e ele fala uma coisa interessante. Ele fala: Saul, o teu reino acabou e Deus já escolheu para ele um homem segundo o seu coração. E aí Paulo vai nos informar: olha, o Senhor escolheu a Davi, um homem segundo o seu coração, que vai executar toda a sua vontade. Então, irmão, ser um homem segundo o coração de Deus. Eu queria hoje colocar um texto assim para nós: o que eu preciso ser ou ter para ser um homem segundo o coração de Deus? Então, a primeira coisa aqui, para mim ser um homem segundo o coração de Deus, você acha que eu tenho que ser perfeito? Sim ou não? Dúvida, né? Não. Por quê? Porque nós acabamos de ler a Bíblia falando de um homem que foi muito pecador, Davi. Davi foi um homem exemplar, mas Davi também errou. Se nós formos para o livro de 2 Samuel, nós vamos ver aquela história que Davi adultera, manda matar o esposo da mulher, e você conhece todo esse contexto. Então assim, irmão, poxa vida, se Davi era um homem pecador, eu também sou um homem pecador, uma mulher pecadora, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus defeitos. Como que eu, mesmo com as minhas falhas e os meus defeitos, eu posso ser alguém conforme o coração de Deus? Como eu, com as minhas limitações, Deus pode olhar para mim e falar: olha, eis aí um homem, uma mulher que é segundo o meu coração e está pronto a executar a obra que eu tenho para a vida dele. Este é o segredo, irmão. É isso que nós precisamos entender. O que Deus espera de mim e de você. Por quê? Porque perfeito nós não seremos. Aqui está o erro de muita gente, né? Você já levou a mensagem de Deus para alguém e essa pessoa falou para você assim: ó, eu primeiro preciso dar uma consertada na minha vida para depois eu ir para a igreja. Quem já passou por isso aí? Vou levantar as mãos, pé, tudo, porque eu já passei por isso tantas vezes. Por quê? Porque todos nós temos disso, que nós achamos que nós devemos nos consertar, nós devemos primeiro tentar arrumar algo em nós, para que Deus então possa trabalhar. Mas Deus disse, Jesus ele disse uma frase
que precisa ficar na nossa mente. Ele disse assim: olha, sem mim nada podereis fazer. Não adianta tentar se consertar sem Ele. Não adianta tentar ser um homem segundo o coração sem entender o propósito que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Então, olhando aqui para Davi, eu começo a ver Davi, um jovem que foi um homem escolhido por Deus, foi o segundo rei de Israel. Foi o que mais que eu posso olhar para esse texto? Foi um homem que os seus irmãos não acreditavam, nem mesmo o seu pai. Você lembra quando Jessé foi ungir a Davi? Nem mesmo o profeta, né? Quando olha para Davi, ele olha, Davi pequeno e tal, aí Deus fala: é este o homem, porque você olha o exterior, mas eu olho o coração. Está entendendo? Então, Deus sabia quem era Davi. Deus sabia que Davi tinha suas limitações. Mesmo assim, Deus fala ao meu coração, assim que eu fiquei muito contente: olha, este aí é o homem segundo o meu coração. Então, irmão, eu comecei a pesquisar, a entender por que Davi, ele tinha esse chamado, ele tinha esse nome. Ô irmão, só para você saber, o Novo Testamento vai falar de Davi pelo menos 58 vezes. Não era alguém comum. Sim, o Novo Testamento, fora que ele vai receber o nome de quem mesmo? Vocês lembram? Não lembra? Lembra quando o cego grita lá? O que ele fala? Jesus, filho de Davi. A bandeira de Israel tem uma estrela que é chamada estrela de... Quem foi este homem? Entendeu? Então, o que esse homem tinha e eu preciso ter para também Deus olhar para mim e imaginar que eu pelo menos possa alcançar, que eu possa ser um homem segundo o seu coração? O que vai me mostrar? Salmo 51 vai me mostrar o que Davi tinha, o que eu preciso ter. Salmo 51. Amém? Amém? Irmão, vamos lá, vai tomando nota aí, ó. A primeira coisa que eu vejo aqui, Davi, ele tinha consciência da sua vida pecaminosa. Davi nunca quis ser mais do que ninguém. Davi nunca olhou para alguém e falou: olha, eu sou mais espiritual do que você, eu oro mais do que você, eu jejuo mais. Davi nunca fez isso, irmão. Ele conhecia a sua natureza pecaminosa. Olha o que ele diz ali no verso 3 a 5. Ele vai falar mais ou menos assim: olha, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Olha que coisa interessante. Davi, ele olha e fala: olha, eu sei o meu problema. É como se ele falasse assim: olha, eu sei que o que eu estou passando é minha culpa, que eu não sou aquilo que você acha que eu sou. Eu nasci em pecado, eu sou transgressor. Irmão, Deus ama aquele que reconhece o seu estado. Irmão, a gente vê muito super crente, irmão. Super mulher maravilha, supermans de Deus. E Deus, Davi não mostra isso em nenhum momento. Nós vamos ver um homem que foi chamado por Deus segundo o seu coração, e ele diz assim: olha, eu sou transgressor, eu preciso da misericórdia, o meu pecado está sempre diante de mim. Tem coragem de falar isso de você? E Paulo vai falar disso em Romanos capítulo 7, versos 18 a 20. Olha o que Paulo vai falar, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ô irmão, olha os homens de Deus. Irmão, isso aqui é para a gente meditar hoje nesse culto da vitória. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. O que eu preciso ter? Reconhecer o meu estado de pecador. Porque toda vez que eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador, eu estou perto de Deus, irmão. Eu vou buscar a glória de Deus, eu vou buscar o arrependimento, eu vou buscar a face do Senhor. Todas as vezes que eu reconheço que eu sou barro, eu sou pó, é o momento onde Deus se agrada. E Ele fala: agora você está entendendo quem você é e está entendendo quem eu sou. Está entendendo, irmão? Então Deus, Ele é fantástico, gente. Nós que precisamos começar a reconhecer o nosso estado. Então, olha, esse dia eu vi uma frase muito bonita, assim, ó: todo bem que você vê em mim é Deus, o resto sou eu. Já pensou isso? Olha que frase maravilhosa, hein? Todo bem que quando você olha e vê em mim é Deus, o resto sou eu mesmo. Reconheça isso. Você não é bonzinho igual você acha que é, mas também não é tão ruim assim quanto os outros pensam que é. Eu acho isso maravilhoso. Segunda coisa, irmão, Davi não tinha problema nenhum de confessar os seus pecados. Quer ver? Capítulo 51, verso 4. Olha o que ele fala no Salmo 51, verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Irmão, já está demonstrando por que esse homem era segundo o coração de Deus. Ele conversava com Deus, explicando: Senhor, olha, eu sou isso e eu fiz isso, eu pequei, eu sou falho. É como se ele estivesse suplicando: Senhor, me ajuda, derrama da tua misericórdia sobre mim. Eu falei isso, eu fiz isso, eu agi assim. Senhor, por favor, me socorre. E sabe uma coisa que Davi fazia, que eu amo de paixão? Eu iniciei falando que Davi era um homem pecador, mas toda vez que Davi pecava, ele se arrependia. A Bíblia nunca mais cita o mesmo pecado. E todos nós caímos no mesmo pecado. Está entendendo? Qual é o nosso problema? Muitas das nossas vezes, não estou generalizando, tá, irmão? Eu estou pregando para a igreja. Muitas das nossas vezes, o nosso maior problema é o mesmo pecado. Será que é porque realmente não confessamos? Será que verdadeiramente não abrimos para o Senhor e falamos: Senhor, olha, eu fiz isso, eu sou mal, eu pratiquei isso, eu falei aquilo, me perdoa? Será que a gente chegou nesse grau de intimidade com Deus, de falar para Deus: Senhor, eu fiz, eu falei, eu caluniei, eu menti? Será que nós conseguimos? Então, irmão, quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Quer ser um homem segundo o coração de Deus? Confesse o seu erro a Deus. Não é a mim, irmão. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu pai, sua mãe. É a Deus. Davi olha para Deus e fala: olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu tenho atos falhos. E Deus: este é o homem segundo o meu coração. Esta é a mulher que eu estou esperando. É esta família que eu quero abençoar. Quando verdadeiramente abrir o coração e entender que eu sou tudo na sua vida. É isso que Davi entendia. O que mais, irmão? E Davi vai mostrar para mim e para você um genuíno arrependimento. Olha o verso 10. Esse verso é lindo. Verso 2, desculpa. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmão, olha a oração do homem para Deus. Ok, irmão, você já pegou?
as irmãs principalmente, quando você cata a roupa para lavar, você quer purificar, você quer limpar, você quer que aquilo volte a ser usado de novo, porque ninguém usa o que é sujo, não é verdade? O Davi está falando isso: Senhor, lava-me. Ele não está falando de roupa, ele está falando do Davi, do corpo, do homem, do ser. Lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, tem de misericórdia. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Eu estou pregando para você o que o Davi está falando, mas eu vejo aqui Davi ajoelhado com lágrimas nos olhos, irmão, falando com Deus, suplicando pela misericórdia, falando: Senhor, abrindo o coração para Deus, igual não tem outro texto desse da Bíblia, de alguém que abre o coração para Deus e fala: Senhor, o Senhor conhece tudo, Senhor. Eu fiz isso, então, meu Pai, por favor, lava, Senhor, faz de novo, renova, purifica. E aí ele, por quê? Porque ele entende, irmão, ele entendia, né, o poder da graça. E ele fala, que no verso 10 agora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmão, aqui eu vejo Davi olhando para ele, falando: olha, o meu coração, Jeremias, né? O meu coração é enganoso, Senhor. Às vezes, quando eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, eu quero seguir o meu coração, mas o meu coração me enganou. Aí o Davi vem e fala: Senhor, cria em mim um novo coração. Irmão, é muito profundo isso. O homem está pedindo para ser uma nova pessoa. O homem está pedindo: eu quero ser algo novo. A gente não canta aqui, né? Eu quero viver algo novo. É o que Davi está falando. Senhor, cria em mim, coloca aqui dentro, muda a essência da minha alma, muda a essência do meu ser, muda o meu coração. Irmão, quantos de nós precisamos hoje, nesse culto da vitória, pedir essa oração? Senhor, eu preciso de um novo coração, porque esse aqui já não dá mais, esse já me enganou muitas vezes. E o mundo diz assim, meu irmão, a Bíblia vai contra o mundo, né? Segue o teu coração, o que o teu coração falar, está tudo certo. Aí Jeremias fala: não, o teu coração é enganoso. Aí Davi agora vem reforçar Jeremias: Senhor, troca este coração, troca, Senhor, porque, olha, renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmão, quer ser, então, um homem segundo o coração de Deus? Está pensando que é fácil? É um novo nascimento de verdade. Não é apenas aquele que você desceu nas águas e levantou, não é aquilo, não. É verdadeiramente se entregar de corpo e alma ao Senhor. É errar, se arrepender e não voltar a fazer. Eu fico maravilhado com isso, irmão. Em Davi, irmão, ele não tinha a preocupação. Irmão, aqui no verso número 11, olha o que ele vai falar. Olha o que Davi fala no verso 11 do capítulo 51. Não me retires da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito de mim. Irmão, veja bem. Uma vez eu disse isso aqui. O Saul, quando Samuel vai lá e fala: ó, Saul, o seu reino acabou. O Saul falou: não, eu vou perder a coroa, eu vou perder o reino. O Davi, olha o Davi: Senhor, toma a coroa, Senhor, toma o reino, Senhor, toma as mulheres, Senhor, só não tira de mim o teu Santo Espírito. E muitos de nós não estamos nem aí para o Santo Espírito, não estamos mais ligando. Nós queremos cada dia mais. Eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus está falando: você não precisa disso. O que você precisa para alcançar
demais coisas, o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, está aqui o segredo. Gente, por favor, por que a gente passa tanto aperto? Porque a gente não se concentra nas escrituras, irmão. Deus está ensinando eu e você no início do mês de junho. E eu falei julho, na oração da meia-noite. Ontem Deus tocou muito no meu coração na oração da meia-noite. Se você não assistiu, assista. Eu disse assim, ontem na oração: hoje é dia 1º de julho. 6 meses se passaram. 6 meses eu profetizo uma nova vida na tua história. 6 meses. Eu disse assim que Deus, ontem à noite, poderia estar virando a chave de um milagre. E aí hoje Deus vem falando, ontem a ministração foi, eu tenho 6 meses para dar uma bênção para você. Hoje Deus vem falando, eu vou preparar você, mulher e homem, para ser segundo o meu coração, para receber o que foi profetizado ontem à noite. Irmão, você está entendendo como eu trabalhar de Deus? Ontem à noite, meia-noite, eu vou fazer uma virada de chave. 6 meses talvez não foi bom, 6 meses talvez você sofreu, chorou, mas Deus falou, nesta noite eu quero transformar a sua vida nesta oração. E hoje Ele vem, agora que eu vou transformar, você precisa ser segundo o meu coração. Você precisa ser segundo a minha vontade, o meu querer. E eu peço a Deus que Deus possa estar falando com você, irmão. É muito simples a gente vir no culto. É muito simples, não é verdade, não é? Não, vir no culto é a coisa mais simples que tem. Agora, cultuar é outra coisa. Entendeu? Cultuar, estar ligado na palavra, a palavra tocando no fundo do teu coração, é outra coisa. É por isso que eu canso de falar. Um sai daqui e fala, meu Deus, que culto abençoado. Para o outro não foi bênção. Irmão, olha, eu vou contar, eu acho que eu contei aqui outro dia, né? Acho que eu vou repetir, mas toma cuidado que você vem no culto. Eu vou repetir isso aqui e vou falar para você, toma cuidado. Por quê? Eu contei, talvez você se lembrar, de um pastor presbiteriano que foi na igreja pentecostal. Eu contei, vocês lembram? Quem lembra aqui? 1, 2, 3. Quem não lembra, levanta a mão para me contar de novo. Não lembra? Por isso, toma cuidado no culto. Um pastor presbiteriano. Você sabe que o presbiteriano não bate palma, né? É costume da igreja, não tem problema nenhum. E aí, 3 irmãos foi com ele num culto de igreja pentecostal. Aí chegou lá, Deus começou, o pastor pregando. Aí um irmão, que você é ladrão, que você não dizima. Dá um abraço pro irmão aí, fala que eu te amo. Aí o pastor foi pregar. Quando acabou o culto, irmão, o pastor presbiteriano chamou os amigos e um olhou para o outro e falou, rapaz, que culto, hein? O pastor presbiteriano, achando que os irmãos iam falar mal, né? Aí o irmão olhou para ele e falou, rapaz, obrigado que você me trouxe nesse culto, porque eu não tinha dizimado, e eu sou ladrão. Eu sou ladrão, eu descobri que eu sou ladrão. Aí o outro falou, irmão, eu nunca recebi um abraço daquele, obrigado por este culto. E o presbiteriano assim, né, querendo falar mal. Aí o outro falou assim, rapaz, quando ele disse, o Senhor é meu pastor e nada te faltará, parece que Deus estava falando comigo. Sabe o que o pastor presbiteriano falou? Meu Deus, o Senhor derramou água viva e não caiu em mim. Aleluia, irmão. Então eu estou pregando aqui, irmão, vidas para serem transformadas. E cuidado, porque de repente não vai nem respingar água viva em você. Você está tão desligado, sabe? Irmão, em nome de Jesus, cada culto tem um aprendizado. Eu quero sair desta quarta-feira um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso dessa mensagem no meu coração. Eu preciso ser transformado. Por quê? Porque as bênçãos que acompanharam Davi também foram dispostas ao meu favor.
Davi, ele fala: olha, Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não tire o teu Santo Espírito, Pai. Não me deixe sem o teu Santo Espírito. Olha, irmão, coisa maravilhosa. O que mais? Davi acreditava, irmão, muito na soberania de Deus. No Salmo 3, no verso 5, Davi diz assim, ó: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustentasse. Irmão, o mundo estava caindo, Davi sendo perseguido. Davi está falando: olha, eu confio tanto no Senhor, tanto no Senhor, tanto no Senhor, que quando eu deito, eu durmo. Por quê? Porque o Senhor é que me sustenta. Quantos, meu Deus, que colocam a cabeça no travesseiro e não dorme, não descansa? Foi pregado aqui esses dias do descanso, não consegue. Por quê? Porque está faltando Deus, irmão. Está faltando Deus. Davi está me ensinando você hoje aqui, ó. Eu deito, eu pego no sono. Por quê? Ele fala: porque o Senhor me sustentou. Veja bem, Davi não está falando assim, ó: eu deito e durmo porque minhas contas estão pagas. Eu deito e durmo porque os meus filhos estão tudo bem. Eu deito e durmo porque eu estou com saúde. Não, ele não está falando isso. Eu deito e durmo, minha geladeira está cheia. Eu deito e durmo, meu banco está lotado de dinheiro. Ele não está falando isso, ele está falando: eu deito e durmo porque o Senhor é o que me sustenta. Não é a minha mão, não é a minha força, não é o meu trabalho, não é o jeito que eu ando, é a mão do Senhor na minha casa. Quando que você vai entender, meu irmão? Quando você vai sair dessa caverna, meu irmão? Sai, irmão, dessa caverna hoje em nome de Jesus. Fala: Senhor, transforma-me, meu Deus, me faz de novo. Irmão, não consigo dar o coração. Ora e pede para Deus arrancar, irmão. Senhor, arranca o meu coração e coloca outro no lugar, porque eu não sei te entregar. Consegue orar assim? Fazendo um monte de coisa errada, um monte de coisa atrapalhada. Está indo bem por enquanto. Porque a hora, Deus disse: o que o homem semear, ele também colherá. Então toma cuidado. Se arrepende hoje. Fala: Senhor, me perdoa. Olha aqui, ó. Senhor, me perdoa. Eu fiz isso. Olha Davi falando: eu fiz isso. Aí, eu não vou falar não, porque eu tenho medo de perder. O Davi não tinha. O medo de perder, o Davi tinha do Espírito Santo. Davi podia perder tudo, irmão, menos a presença de Deus na sua vida. E quantos de nós temos medo de perder algo? Mas se eu fizer isso, eu vou me dar mal com aquilo ali, eu vou acabar perdendo. E acaba cedendo para coisas que Deus não se agrada. E aí desse lado está esperando a bênção. E o Senhor está falando: então se arrependa disso. Sai deste momento. Sai dessa situação. Quebra esse embaraço, para que eu venha abençoar a tua casa. Aleluia. Ó, Deus está falando, hein? Aleluia. Quer ver uma outra coisa, irmão? O que Davi sabia, irmão, que agradava a Deus? Davi sabia amar. Jesus disse assim: olha, ore pelos seus inimigos, caminhe. Se o inimigo falar para você: não caminhar 100 metros, caminhe 200. Aí o Davi, perseguido pelo Saul, joga uma lança no Davi. O Davi com a lança na mão podia matar o Saul. Davi amava o Saul. O Saul que não amava Davi. Sabe por quê? Quem ama não devolve flechada.
fizeram mal para você, vai pagar na mesma moeda. Está amarrado em nome de Jesus. Deixa na mão do Senhor. Ame essa pessoa, ore pelos seus inimigos. O Davi fazia isso. Não é à toa que quando o homem chegou lá, todo famoso, Davi, eu matei o Saul. O Davi falou, então você vai morrer. Porque como você matou o ungido do Senhor? Davi chorou por Saul. Era um homem que queria o seu mal. Davi orava, Davi clamava, Davi amava, meu irmão. Então, não devolva flechas, devolva a palavra de Deus. Quando alguém te afrontar, irmão, eu também preciso disso, tá? Não sou melhor do que ninguém, não. Quando alguém nos afronta, nós precisamos segurar, frear o velho homem, para que Deus fale, agora está parecendo comigo. Agora está o homem segundo o meu coração. E se você chegar nesse patamar, irmão, se prepara para as bênçãos de Deus na sua vida, meu querido. Se prepara, meu querido. Irmão, eu quero terminar falando o que Davi tinha, que eu e você tem, mas pode melhorar. Davi tinha fé. Fé. A fé que move montanhas, Davi tinha. Irmão, é só você se lembrar da história do Davi e do Golias. Irmão, é assim mais ou menos. É como se pegasse um lutador de MMA e colocasse o Gustavinho ali para lutar com ele. Era mais ou menos isso, irmão. Você está entendendo? E como é que você sabe que o Davi tinha fé? Porque ele demonstra isso, irmão. Lá no 1 Samuel 17, lá 45, 46, Davi vai falar para ele assim, ó: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Aí olha o que o Davi fala para o gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Oh, irmão, olha isso. Irmão, pega aí em nome de Jesus. O Davi olha para o problema, olha para o gigante e fala assim: irmão, gente, olha, entra na história, entra naquela cena épica, batalha, guerreiros de um lado, guerreiros do outro, aqui um gigante, aqui um menino. O menino olha para o gigante e fala assim: ó, eu vou te dizer um negócio, hoje mesmo o Deus que eu sirvo vai te colocar nas minhas mãos, e todo mundo vai saber que há um Deus em Israel. Irmão, que fé é essa, meu irmão? Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, precisa ter fé inabalável, fé de enfrentar gigantes. Irmão, qual o gigante que apareceu aí, meu irmão? Qual é o gigantão que está te afrontando? Fala como Davi: gigante, em nome de Jesus, eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode ser maior do que eu, você pode aparentemente ter mais força do que eu não estou resistindo, mas eu te enfrentarei, porque o Senhor está comigo e Ele te colocará nas minhas mãos. E hoje talvez alguém está passando por esse gigante, em várias áreas da vida, irmão, tem áreas da sua vida que um gigantão é escondido, e você sabe, um gigante levantado para te derrubar, um gigante levantado para te tirar do céu. E aí Deus está falando aqui, ó, você só vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Não consegue. Gente, é sério isso que eu estou falando. Tem gigante que é muito forte, que ele mexe no íntimo da alma, no íntimo das emoções, e você não consegue derrubar. O Davi tinha convicção disso. Eu, mano a mano com ele não dá. Senhor dos Exércitos, vem me socorrer agora.
Senhor responde, irmão. A Bíblia diz o quê? Que o Davi pega lá o estilingue, taca, o gigante cai, o Davi sai correndo, irmão, aproveitou o instante da queda, né? Irmão, e é assim, ó, o gigante caiu, mata ele. Irmão, mata esse gigante, em nome de Jesus. O Davi saiu, não, a pedrada não matou o gigante, vocês sabem disso, né? O gigante caiu. O Davi sai correndo, pega a espada do gigante e arranca a cabeça do gigante. Aleluia. Tem que arrancar a cabeça. Corta esse gigante agora, que você não está conseguindo vencer. É uma fraqueza, eu não sei o que é. Corta agora. Como, pastor? Eu não consigo. Em nome do Senhor dos Exércitos. Gigante, eu estou agora me renovando. Gigante, eu quero ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Eu tenho fé que o Senhor dos Exércitos vai me ajudar nessa peleja. Aleluia. Aumenta a tua fé, meu irmão. Segura na mão de Deus. Eu quero falar para você. Davi era um homem igualzinho eu e você. Mulher, a mesma coisa. Tinha os mesmos defeitos, as mesmas falhas, as mesmas preocupações, os mesmos desejos. Mas Davi tinha uma coisa que eu ainda não tenho. Senhor, nunca retire de mim o teu Santo Espírito. Tira tudo, Senhor. Tira tudo. Tudo. Tem coragem. O Senhor falou isso para o jovem rico, lembra? Vai e vende tudo e dá aos pobres. E a Bíblia diz que o gigante dele era o seu dinheiro. Será que se Deus falasse para mim e para você, igual ele falou para esse jovem: vai, vende tudo, tira tudo e me segue. Larga tudo. Então, por favor, busque a Deus com sinceridade. Você também pode ser alcançado. Você e eu podemos com certeza ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. É uma quarta de vitória. O mês está começando e eu quero entregar os meus 6 meses, igual eu fiz ontem, nas mãos do Senhor. Eu quero algo grandioso acontecendo na minha vida nesses 6 meses. Mas eu preciso buscar a ser um homem segundo o seu coração. Amém? Será que você entendeu essa mensagem hoje? O que tem prendido você, meu irmão? Qual é o problema? Que ainda não tem alcançado a graça de Deus na sua vida. Por que ainda não foi transformado completamente? Quais são as coisas que estão tirando você do reino de Deus? Seja um homem, seja uma mulher, segundo o coração de Deus. Tem um livro, meu irmão, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E tem um livro, Um Homem Segundo o Coração de Deus. O que você precisa? Hoje foi dado aqui as características de um homem chamado segundo o coração de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.